Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Verda Style. Hoje a gente vai falar para vocês aqui uma história do Home Dante, onde os brasileiros superaram, venceram, e a gente vai contar um pouco dessa história para vocês. Roda a nossa vinheta Big Pokémon. Galera, falando um pouquinho para vocês que o Home Dante, né, na realidade, ele era um dos primeiros lugares onde os brasileiros iam morar, né, há muito tempo atrás, que é considerado aqui os apartamentos de prefeitura, né? Era um conjunto habitacional que comportava a classe mais pobre. Então o que acontece? Essa galera ela vinha para o Japão, juntava uma grana e ia embora. Só que aconteceu? Nos anos 90, né, as primeiras cartas de elegibilidade começaram a sair. E os seus familiares começaram a chegar no Japão. Foi aí que começou a treta. Aí galera, eram os filhos indo pra escola e tal, a maioria era japa, e aí já viu como é que foi, né? E assim galera, na época, as escolas, elas não tinham estrangeiros. Então eles começaram a lidar com o estrangeiro nessa época, eu sou dessa época aí, né? Então o que acontece? Os professores não tinham preparação para estar atendendo as crianças que não eram do país, né? Vários brasileiros, sua grande maioria. E as crianças, elas sofriam bullying, né? E também agressões físicas graves. Então, aí que começou o grande problema também para as crianças. E aí o que aconteceu, galera? Muitos jovens da época desanimaram de ir para a escola. Por quê? Eles sofriam tanto bullying, que eles preferiam largar as escolas. E aí muitos praticaram aí, foram aí para os caminhos errados aí, venda de entorpecentes, começar a fazer as coisas erradas aqui no Japão. Mesmo eles dominando, né, na época, o japonês normal, como se fosse um japonês, mas não eram japonês, eram brasileiros. Então, mesmo assim, eles eram desprezados. E aí o que acontece? De um lado, os japoneses se incomodavam, porque os brasileiros estavam começando a entrar nos Dante. Então, os japas já começaram a ficar meio injuriados por causa disso aí, entendeu? Depois começou a vir chinês e tal, e aí o pessoal reclamava do barulho e tal, e os brasileiros sofrendo preconceito na escola, trabalho, na rua. Não é, né, é difícil de imaginar que em algum momento, né, um problema maior surgiria. E surgiu. E até 1999, galera, era comum briga corporal e muita discussão, que se resumia em gritos e ofensas. Ditos em português e japonês. De acordo com moradores, as brigas, elas eram diárias. Agora eu vou falar para vocês aqui o início da verdadeira guerra. Um certo dia, um morador do Dante, de aproximadamente uns 20 anos, trabalhava na fábrica da Toyota. Depois de um dia exaustivo, cansativo de serviço, ele estava indo embora para sua casa, quando passou em frente a um lamená, que a gente fala aqui, lamená é o lugar que serve aqueles miojos japoneses, né? Então, que a gente chama de lamená. E aí o que aconteceu? Esse japas que estava comendo lamen começou a tirar sarro do brasileiro e ria dele ao mesmo tempo. E o pior, o dono do estabelecimento também ria. E aí, galera, esse mano que estava vindo embora do trampo ligou para um truta dele, que morava ali no Dante. O mano veio. Desde então, nesse momento surgiu uma briga feia. Eles eram em pequenos números brasileiros e detonaram a barraca do velho. No dia seguinte, né, já pela manhã, havia 15 e 16 japoneses entre 15 e 25 anos. Os caras estavam com ferro, espada, madeira, procurando por aqueles dois brasileiros daquela treta do dia anterior. E aí, galera, os caras procuraram e não acharam os caras. Sabe o que os caras fizeram de judiação? Começaram a detonar um carro, achando que era de um brasileiro. Mas na realidade, era de um japonês. Depois de alguns dias, um grupo daqueles caras nacionalistas, grupo nacionalista aqui do Japão, mais ou menos 40 bossozô, esses caras que andam fazendo barulho de moto igual tonto aqui na rua, passaram em frente ao Dante. E aí você sabe o que os caras falavam? Expulsem os brasileiros daí. Que hoje, na realidade, chama-se de discurso de ódio. Gozado, né? Nesse dia que os caras estavam fazendo todo esse barulho em frente ao Dante, nenhum japonês reclamou. Não, eu não acho nada. Ninguém falou nada. Todo mundo ficou quietinho. E aí o que aconteceu? Os caras deixaram esse busão lá na entrada do Home Dante. E aí, galera, nessa mesma noite,
pessoal acha que foi um brasileiro. Aonde esse cara deixou o busão bem na entrada do Dante para provocar os brasileiros, tacaram fogo no busão. Esse busão que na qual pertencia a esses grupos, na qual eu falei que tinha também esses 40 bolsozocos. Os japas não acreditaram o que aconteceu. Os caras não acreditaram. No dia seguinte, o mesmo discurso. Expulsem os brasileiros. Elimine os brasileiros. Destrua os agressores. E sabe o que aconteceu? Os caras cercaram o Home Dante. Tinha mais de 20 ônibus, carro, van, tudo desse grupo nacionalista. Além de dezenas de motos que cercaram o Home Dante. E os caras ficavam acelerando, buzinando, e continuando aquele discurso de ódio. Virou um inferno ali o Home Dante. Nesse ponto, você já deve estar sabendo que eu vou falar aqui. Nessa barulheira toda, tudo isso que aconteceu, nenhum japonês reclamou do barulho. Sabe o que aconteceu? Toda aquela galera que morava ali no Dante, brasileiros, mulher, criançada, todo mundo, começou a se armar. Todos eles com armas improvisadas. Corrente, bastão, martelo, tudo que eles podiam encontrar na frente. E os brasileiros que moravam próximo ao Dante também se juntaram a essa galera, esperando somente os japas invadir. Quanto mais os japoneses ficavam fazendo barulho, os arruaceiros fazendo barulho igual bobo em frente ao Dante, mais brasileiros se juntavam e o pessoal se improvisando cada vez mais com as armas que eles tinham. E os caras que estavam do lado de fora, tudo tatuado, dizendo que era ligado à máfia, acreditando aí que os brasileiros iam ramelar. Você acha que ramelou? Você pergunta, onde estava a polícia nessa hora? A polícia não estava lá. Porque quando se fala em máfia, os caras nem pensam em entrar na treta. O que aconteceu, galera? A televisão japonesa começou a ir lá no local. Helicóptero sobrevoando, né? E o pessoal pedindo para que alguém intervisse com aquilo ali. Tinha que ter uma intervenção, né? E aí o que acontece, né? Obrigando a polícia de Aichi a acionar a tropa de choque para intervir a guerra que estava prestes a acontecer, destacando uma tropa de 80 policiais. A televisão japonesa só falava disso, dessa guerra do Home Dante. Uma coisa que o Japão nunca tinha vivenciado até o momento. Na entrevista, um brasileiro, Fujita, ele falou na televisão japonesa. Sabe o que ele falou? É porque muitos desses yakuza só tem boca. E aí, galera, nessa mesma entrevista do Fujita, ele disse que o que era assustador não era aquela escala de violência ou a máfia, e sim o distanciamento dos japoneses com os imigrantes, que havia aumentado ainda mais. E aí, logo após esse episódio, alguns japoneses do local fizeram pedidos formais à administradora dos complexos e à prefeitura local, pedindo para que não deixasse mais estrangeiros se mudarem para o local. Não houve registro de qualquer reclamação relacionada aos japoneses, como pedido para proibição à entrada de ônibus, de não moradores ou uso de alto-falantes. Desde então, a prefeitura passou a destinar recursos financeiros para ONGs, realizaram trabalhos sociais no local para garantir uma convivência harmoniosa entre os moradores e teve a porcentagem de brasileiros aumentada a cada ano, ao ponto do local ser apelidado hoje como Buradiru Dante, que seria o local dos brasileiros. É isso aí, galera. Hoje, nesse local, existem muitos brasileiros, mercados brasileiros próximos, assim como aqui em Hokkaido, onde os brasileiros dominaram o lugar. Ou seja, preconceito é isso que muitos têm da gente. Nós brasileiros nunca vamos aceitar. E espero que você também nunca aceite. Um forte abraço a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal Brajap Style. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo.